Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versos de 26 a 31, e a gente vai percorrer mais aí em Gênesis. Amém? Queria saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos os visitantes. Saibam que aqui é a casa do seu Pai. A gente está aqui adorando ao nosso Pai. Estamos aqui buscando no Pai a santificação. Amém? Homens em busca de santidade é o nosso tema. Amém? Então lemos. Então disse Deus: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Agora Gênesis, capítulo 2, 7 a 9. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora a gente vai em versos 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Agora a gente pula para o capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Já li? Então tá bom. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Até aqui. Podeis assentar, irmãos. É muita coisa para a gente digerir, né? Mas eu vou tentar trazer aqui o que o Senhor tem ministrado, que o Senhor tem reservado para nós nessa noite aos pouquinhos, amém? Irmãos, desde esse momento, muito obrigado, desde esse momento na Bíblia, a gente vê a ideia do pecado. A Bíblia é uma batalha, ela retrata a batalha do homem com o pecado desde o início. Hoje, inclusive, eu estava falando com minha esposa falou assim: seria muito fácil, era só não botar a árvore lá no meio do jardim. Se Deus sabia que o homem ia comer da árvore, não botasse a árvore lá. Mas mais uma vez a gente está fazendo igual Adão e Eva, jogando a culpa do nosso pecado em Deus. Mais uma vez, argumentos como esse tira a ideia do real. Deus criou o homem para ter intimidade com o homem, para viver uma vida de intimidade, para que o homem desejasse obedecê-lo. Quando a grande maioria aqui, eu acredito que sejam pais, né? Quem não é pai, levanta a mão. A grande maioria é pai. Se não é, vai ser. Amém? Nem que sejam pais espirituais. Irmãos, a gente como pai, o que a gente mais quer é que nossos filhos nos obedeçam. A gente estando certo ou errado, a gente quer que os nossos filhos nos obedeçam. E nem por isso a gente não deixa de ter filho. A gente sabe que em algum momento da vida deles, eles desobedecerão. E por isso a gente deixou de ter filhos? Não. Mantendo essa ideia de filhos,
na cabeça, vamos voltar aqui no capítulo, que a gente vai ver o seguinte, que nos versos de 26 a 31, vai estar dizendo o seguinte, que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Agora, os irmãos já pararam para pensar o que é essa imagem e semelhança? Dentre muitas coisas que a gente pode ver, eu tenho uma coisa para falar, que Deus é santo. Nós fomos feitos santo, em santidade. Da mesma forma como o nosso filho herda características do pai e da mãe, nós herdamos, Deus imprimiu em nós a sua principal característica, que é a santidade. Essa característica estava em nós ali no Jardim do Éden. Ela foi imposta a nós na nossa criação. Digo nossa como espécie. Todavia, o pecado roubou essa característica. Adão, e aqui eu digo Adão mesmo, porque a gente vai ver que a ordem foi dada a Adão. Quem conhece aqui, principalmente militarismo, a gente sabe que antiguidade é posto e ordem é dada é ordem cumprida. Não importa se veio o outro, falou outra coisa, ordem é ordem. Então, eu estou fazendo esse paralelo com o militarismo, porque mais na frente, um centurião vai falar para Jesus assim, eu conheço sobre a autoridade. E ao falar sobre isso, Jesus compreende que ele realmente conhecia, e assim delega a bênção, mesmo estando distante. E a bênção acontece, o milagre acontece, amém? Então eu fui lá agora em Jesus para poder falar sobre a autoridade. Então vamos voltar aqui. Então quando Deus deu a ordem, Ele deu a ordem para quem? Para Adão. Adão, tem duas árvores aqui no centro. Dessas duas árvores, uma delas você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Quem foi que transmitiu a ordem para Eva? Foi Adão. Felipe, como é que você diz isso? Simples, quando Eva comeu o do fruto, se abriu os olhos? A Bíblia fala que os olhos dela foi aberto no momento que ela comeu do fruto? Não. A Bíblia fala que após ela dar o fruto para Adão, aí os olhos se abrem. Então a ordem estava sobre Adão. Eva pecou contra Adão. E Adão, ao comer do fruto, pecou contra Deus. E aí sim, tudo se aconteceu. Nos versículos que falam sobre a tentação própria ali de Eva, Satanás ele tenta manipular a verdade. Então ele começa com uma pergunta: foi isso mesmo que Deus falou, que você não pode comer? E espera de Eva a sua resposta. Ele não fez a pergunta para Adão, porque Adão conhecia a real ordem, a real ordenança. Ele foi no ponto mais fraco. Normalmente, Satanás sempre nos ataca em nossas fraquezas. Sempre. Ele não vai atacar onde você é forte. Se você tem uma fé inabalável, ele não vai atacar na sua fé. Ele vai atacar no seu desejo. Quando você tem um desejo incontrolável por algo. Exemplo. Uma pessoa que é alcoólatra. A pessoa pode viver perto de alguém que bebe, sem beber? Às vezes ele é muito forte em outras áreas de sua vida, mas aquela ali é uma fraqueza dele. Às vezes o homem, ele tem uma fraqueza na área sexual. Ele pode participar de algo que tenha algum apelo sexual, ver um filme, por exemplo, com alguma coisa sexual. Na verdade não é bom para ninguém isso, né? Mas vamos lá.
Não pode, porque aquilo é fraqueza dele. Nos textos de Levítico, já pegando aqui o gancho, nos textos de Levítico, Deus ordena ao sacerdote que ele identificasse tudo aquilo que tivesse sombra de pecado. E isso também está para a gente. Nós somos sacerdotes em nossos lares. A palavra fala que o Senhor Jesus fundou um reino de sacerdotes. Se você está em Cristo, você é um sacerdote. Você é um sacerdote no seu trabalho, na sua escola, onde você for, você é sacerdote. Principalmente no seu lar. A nossa igreja é a nossa família. Se você ganhar o mundo, diz a palavra, e perder sua família, de nada valeu. De nada valeu. Então, nossa principal igreja é a nossa família. É ali onde não há máscaras. É a sua esposa que é a mais próxima que pode ter. É ela que te conhece realmente como quem você é. Quer ser um cristão, quer ser um servo, você comece sendo servo dentro da sua casa. E afinal, continuando aqui o raciocínio de Gênesis, quando o homem caiu, ele também, além de perder, então vamos lá, já pulei aqui um montão de coisa. Quando o homem caiu, estou indo no fluir do Espírito, irmãos. Quando o homem caiu, no pecado do homem houve algumas consequências. A principal consequência é a perda da intimidade com Deus. A segunda, aos meus olhos, foi a perda vamos dizer assim, eu botei aqui no meu rascunho, como falta, aqui, separação do homem com a mulher, mas não houve uma separação propriamente dita, mas houve ali um desentendimento. Então o homem e a mulher não tinha mais uma sincronia que havia antes. Aquele entendimento divino. Houve também a maldição sobre toda a criação, a gente está lá nos versículos 17 a 19, a necessidade de um sacrifício, para que o pecado do homem, as consequências do pecado do homem fosse coberta. Então aí você já tem o primeiro sacrifício. O que a palavra fala? Que Deus pegou pele de animal, então algum animal precisou morrer, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ali também é narrado, é profetizado a vinda de Cristo, quando fala, e o descendente da mulher te pisará a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse lhe ferirá o calcanhar, está falando do sacrifício de Cristo, está falando da morte na cruz. Esse o descendente que vai pisar a cabeça da serpente, é o próprio Cristo. Então desde o início, já está a personificação de Jesus. E os apóstolos, eu não vou lembrar aqui qual foi o apóstolo correto, vai dizer que antes da fundação do mundo, já havia Cristo. Eu estava falando, hoje nessa conversa com minha esposa, eu estava conversando com ela sobre o que eu ia falar, inclusive falei isso, ela falou assim, mas não precisaria de Cristo, se não tivesse a árvore. Eu falei assim, mas nós humanos, nunca vamos conseguir pensar, ou ter a sabedoria de Deus, da forma como Ele pensa. Nós temos uma visão linear, delimitada pelo tempo. Para Deus, o ontem, o hoje e o amanhã é o agora. Isso está na própria palavra de Deus. Eu nunca vou conseguir compreender. Em Jeremias 29:11, ele fala assim, eu bem sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. Irmãos, eu nunca pensei em estar no Espírito Santo. Nunca pensei. Mas aprove a Deus me trazer para cá.
Eu sou carioca, quando eu me converti, achava que eu ia viver no Rio de Janeiro, que eu ia continuar no Rio de Janeiro, e lá eu ia viver toda a minha vida. Deus já me levou para Brasília, e me trouxe para cá. Meus pais já moram no Rio Grande do Norte, eu tenho um irmão que já morou no Ceará, e agora está em Recife. Irmãos, da mesma forma como o vento sopra, é assim todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Não sabe de onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. Hoje você está aqui, amanhã você está em outro lugar, pelo agir e o mover do Espírito Santo. Se você deixar, o Espírito Santo vai fazer maravilhas através de você. Maravilhas, maravilhas, maravilhas. Em nome de Jesus. Então, irmãos, essas para mim foram as consequências. Agora, a que mais amargou e amarga até hoje é a separação do homem com Deus. Essa é a que mais dói. Imagina o privilégio, eu já falei isso aqui outras vezes. Imagina o privilégio da viração do dia. Viração do dia, pelo que eu estudando hoje, é o momento do amanhecer. Aqui na NVI está falando na brisa. Volta lá nesse versículo, Aldo, por favor. Na brisa do dia. Está falando do amanhecer. Irmãos, imagina isso, imagina esse privilégio, iniciar o dia com a presença do Senhor, tendo um tete a tete, conversando com Deus, da mesma forma como a gente está conversando aqui, contar para Ele, meu dia foi maravilhoso, eu encontrei aqui uma árvore enorme, né, e eu comi o fruto dessa árvore, que fruto maravilhoso, o Senhor tem uma sabedoria imensa. Como é que o Senhor criou isso aqui? Como é que o Senhor fez isso aqui? Me diz, me ensina, o que eu posso fazer? Porque se engana aqueles que falam que Adão não tinha conhecimento, que Eva não tinha conhecimento. Adão tinha conhecimento, tinha sabedoria de Deus. Como é que ele pôs um nome em tudo? Deus criou tudo e trouxe tudo para ele nomear. Foi ele que deu o nome. Então Adão não tinha sabedoria, Adão não tinha conhecimento. Ele não tinha era maldade, irmão. Ele não tinha era malícia. E é isso que Satanás corrompeu. Satanás corrompeu a nossa ligação, aquela intimidade com Deus. E isso foi tão grave, que o que a gente vai ver após a queda é só desgraça, irmão. É só desgraça, a ponto de Deus pegar e falar assim: não, pelo amor, tem que dar um reboot aqui, dar um reset de fábrica. E enviou o dilúvio. Pena que não foi reset completo. Amém, irmão? Estou brincando aqui, mas é a verdade. A gente vai ver que o homem se tornou péssimo. Agora, por quê? Porque aquela característica que nós herdamos do Senhor, que é a santidade, foi trocada pelo pecado. Então, a partir desse momento, o homem passou a criar seres à imagem e semelhança dele. A gente vai ver isso em Gênesis 5, de 1 a 3. Por favor. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou de homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. A partir daí, a partir do momento da queda, aquela impressão de santidade foi trocada por uma impressão de pecado. Em Salmo 51, versículo 5, se possível na Almeida Revista Corrigida,
O próprio salmista fala sobre isso. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A natureza do pecado está sobre nós. A natureza do pecado. Então nós já nascemos com essa inclinação, nós já nascemos com essa maldade. Isso está infelizmente gravado em nosso DNA. Isso está gravado em nosso DNA. Não tem jeito, em termos naturais. Todavia, Deus, que é totalmente imenso em sabedoria, em amor, em misericórdia, porque a palavra dele também fala que nós não somos consumidos por causa dos nossos pecados, por causa das infinitas misericórdias. É por causa das misericórdias do Senhor. Por isso que eu costumo dizer: Felipe, como você está? Estou melhor do que mereço. Eu merecia a morte, eu merecia aquilo que Jesus levou na cruz do Calvário. Abre lá para mim, por favor, Isaías 53. Eu não vou lembrar a partir de que versículo, o senhor sabe, pastor? Bota lá, Isaías 53, vamos lá. Quem creu em nossa mensagem? Foi-lhe dado a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tênue e com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Está falando de Cristo. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentados no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós o tínhamos em estima. Não o tínhamos em estima. Ou seja, nós renegávamos. Ele era atormentado. Desprezávamos ele. Certamente ele tomou sobre si, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Irmãos, nós achávamos que no sofrimento de Jesus, ele estava sendo castigado, sendo que na verdade o castigo era nosso. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Irmãos, foi essa cura, foi esse sofrimento que trouxe para nós a santificação novamente. Em Cristo nós somos santificados. Todos aqueles que se entregaram sua vida a Jesus, que reconheceram que Jesus é o Senhor, que reconheceu que a morte de Cristo deveria ser a deles, foram santificados. Isso está em, quer ver? Eu acho que é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Eu acho que eu achei. Isso. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para serem santos. Então o apóstolo Paulo já está falando aqui, que nós fomos santificados em Jesus. Mas também está falando que nós devemos continuar sendo santos. A santidade, ela já nos foi dada. Ela segue em 2 momentos, irmãos. No momento da conversão e no processo de santificação. Você nunca vai ser santo o suficiente para ter um relacionamento tete a tete com Deus. Moisés não teve. Eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando de um gigante em relação ao relacionamento com Deus. Moisés. Os irmãos lembram aqui sobre a passagem, 2 passagens. Da sarça e da fenda da rocha. A da sarça.
quando Moisés realmente ali tem um encontro com o Senhor. O que Deus fala para Moisés? Não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você pisa é santa. Irmãos, a gente vai ver que principalmente ali no período veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento, existiam alguns rituais de purificação para você tentar uma santificação. Era uma pureza cerimonial, tá ok? E a gente vai ver que a ideia dessa cerimônia toda era atingir um nível de pureza para se apresentar diante do Senhor. A gente vai ver isso em Levíticos, nas orientações para o sacerdote, onde o sacerdote, para se apresentar, para entregar a oferta, ele tinha que fazer isso, aquilo outro. Mas isso não era suficiente. Isso nunca foi. Amém? Irmãos, então, primeiro, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra onde está é santa. Segundo, não se aproxime. Mas não se aproxime por quê? Lá na fenda da rocha, a passagem da fenda da rocha, Deus fala para ele. Moisés pede para ver. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero ver o Senhor. Deus fala: Moisés, isso não é possível. Se apenas a minha glória é suficiente para você morrer. A gente está falando de Moisés, ele estava conversando com Deus face a face, praticamente. Ele descia do monte com a face reluzente, ao ponto de ter que botar um véu sobre o seu rosto. O único homem na Bíblia, depois que eu vejo narrar sobre isso, é Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração. Irmãos, Moisés, para poder sair daquela situação da fenda da rocha, ver a glória de Deus, e ainda sair vivo, precisou da misericórdia de Deus, a mão de Deus lá sobre a vida dele. E mesmo assim, quando desceu do monte, desceu quase cego. E a Bíblia fala sobre isso. Irmãos, a gente vai passar a nossa vida buscando santificação. A gente vai passar a nossa vida buscando santificação. Mas a gente vai chegar a 1/10 do que a gente tinha no Jardim do Éden. E vamos dar glória a Deus por isso. Vamos dar glória a Deus por isso, porque é melhor esse 1/10 com Jesus Cristo, sendo renovado a cada dia, sendo revestido do novo homem, sendo transformado à imagem de Cristo, do que perdido para o pecado, tendo a identidade do pecado em nós. Eu quero passar a minha vida buscando, falando que eu nada sou, porque enquanto eu fizer isso, eu sei que Deus está comigo. Enquanto eu pensar que eu não sou nada, eu sei que Deus está comigo. Irmãos, minha esposa falou: não vai falar isso não. Eu vim hoje para subir nesse altar. Eu estava assim: Senhor, fala através de mim. Eu não sei o que falar. Quando o Diego trouxe para mim o tema, eu falei: não, isso vai ser tranquilo, eu já estudei sobre isso, eu já preguei sobre isso, vai ser mole. Irmãos, não saía. Eu fiz a introdução e não tinha mais nada, e eu falei assim: o que eu vou falar, o que eu vou falar? Mas irmãos, olha só, a verdade é: você não é nada se não tiver com Deus. Você não é nada se você não tiver na mão de Deus. Você não é nada se Deus não estiver te usando. Você não é nada, nós não somos nada. Nós somos poeira. Eu gosto, sabe, de ver, gosto de ciência, então eu vejo aí questão do espaço. Irmãos, a maior estrela conhecida pelo homem, o nosso Sol, é nada. É uma poeira. Quem dirá a gente? Por que um homem se acha tão importante? Por que nós achamos que nós somos tão importantes? Importante é Deus, importante é Ele, sua vontade.
Importante é Ele e sua vontade. Foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que nós fomos criados, para fazer a vontade dEle, para seguir a ordenança dEle. Foi por isso que Ele botou a árvore lá, para que nós obedecêssemos a Ele. Para que nós obedecêssemos a Ele. Eu estava lendo o livro do John Bevere, Kryptonita. Irmãos, vocês sabiam que tem coisas que nos são lícitas, que são pecados? Ele narra uma coisa na vida dele, um momento da vida dele, onde ele estava tendo um momento de avivamento. Ele estava buscando ao Senhor horas e horas em oração. Ele já estava no ministério, mas ele começou a buscar saber de futebol americano, para poder conversar, ter o que conversar com os amigos. E ele chegou num momento que o futebol americano era tudo para ele. Ele discutia, sabia estatística, por aí vai. Chegou um momento que ele estava vendo um Super Bowl, que é uma final aí, mega, tem, né? E ele pegou e está sentindo aquele no coração. Vai orar que eu tenho algo para você. Vai orar que eu tenho algo para você. Vai orar, vai orar, vai orar. Aquele calor, aquela chama. E ele pegou, não, Senhor, calma, daqui a pouco eu vou, está quase acabando, daqui a pouco eu vou. Ah, Senhor, eu oro para o Senhor 3 horas, quando acabar o jogo, eu passo 3 horas orando, se o Senhor quiser eu passo 3 dias. Quando acabou o jogo, ele foi para o joelho. Cadê aquele fervor? Cadê a presença do Espírito Santo? Irmãos, toda vez, é um livro que falou demais comigo, eu recomendo, Kryptonita, fala demais sobre santidade, o pastor já falou sobre ele aqui, e eu falo novamente, é um livro maravilhoso, e ele fala exatamente combatendo as pequenas coisas como essa, coisas que nos são lícitas. É pecado assistir um futebol? Não. Mas é pecado quando tira o seu tempo de intimidade com Deus. É pecado quando você deixa de fazer as coisas que Deus está te chamando para fazer, por causa do futebol. É pecado jogar um videogame? Não. Mas quando faz isso, é pecado. É pecado tocar um louvor? Não. Mas quando nos tira, nos direciona para um lado contrário daquilo que Deus está falando, é pecado. Irmãos, o que importa é a vontade do Senhor, o que importa é obedecer ao Senhor. Quando Deus falar, te chamar para orar, quando Deus te chamar para poder interceder, quando Deus te chamar para poder ir em algum lugar, vá, obedeça ao Senhor. Isso é buscar santificação, isso é buscar entendimento do Senhor, fazer a vontade dEle, obedecer a Ele. Isso é ser revestido da nova natureza. Isso é ser revestido da nova natureza, que faz parte do processo de santificação. Então o processo de santificação, ela se dá de duas formas, 2 linhas simultâneas. A mortificação do velho homem, eu nem vou ler por causa do avançar da hora, mas está lá em Colossenses 3, de 5 a 12, e o revestimento do novo homem, criado em Cristo, que é Efésios 4, de 25 até capítulo 5, versículo 1. Irmãos, quanto mais santo, mais próximos do Senhor, mais intimidade. Quanto mais santo, mais nós ouvimos a sua voz nos chamando. Quanto mais santo, mais reconhecível é essa voz para nós. Quanto mais santo, mais percebemos que ainda precisamos nos santificar mais, que o mundo ainda está em nós. Quanto mais santo, mais coisas do mundo nos enojam. Irmãos, às vezes a gente fica assim, eu não ouço a voz do Senhor. Enquanto nós não o buscarmos, não buscarmos intimidade com Ele, não buscarmos a sua graça, nesse mesmo livro, John Bevere, ele fala o seguinte,
sobre a graça, que a graça é a capacitação imerecida de Deus, que nos dá a habilidade de fazer o que não conseguimos fazer sozinhos. Então na minha simplicidade, eu entendi o seguinte, que a graça de Deus é o agir do Espírito Santo em nós, irmãos. A gente fala que o Espírito Santo nos capacita, que o Espírito Santo nos consola, mas é tudo isso através da graça. A graça é sua força motriz, a graça é aquilo que nos movimenta, a graça é pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Amém? Irmãos, tudo é pela graça, tudo é pela bondade e misericórdia do Senhor. Tudo na nossa vida. Se hoje a gente tem vida, é pela graça, é pela misericórdia. Se hoje a gente tem emprego, é pela graça, pela misericórdia. Se hoje você tem o seu lar, se hoje você tem sua casa, se hoje você tem seu carro, se hoje você não tem nada disso, é porque a graça do Senhor te sustenta, porque a graça do Senhor está contigo, porque se não tivesse, você não estaria aqui. Não importa se você está na tempestade, não importa como você está, a graça do Senhor, o Senhor nunca te abandona. Mesmo estando em pecado, o Senhor nunca te abandona. Porque o Senhor, quando não é diretamente com você, e Ele quer te salvar, Ele quer te trazer de volta, Ele faz, e pela misericórdia, pela graça, porque você não merece. E quando eu digo você, eu falo a mim, falo eu não mereço, eu não merecia estar aqui, não merecia, Deus sabe disso, Deus sabe disso, eu reconheço isso todo santo dia, eu busco exatamente a misericórdia do Senhor para mim, eu busco esse amor de Deus para mim, porque sem Ele eu não posso fazer nada, irmãos, eu não posso nem respirar, tudo que nós temos é dele, inclusive o fôlego de vida, a gente viu, Ele soprou nos nossos narizes, Ele nos formou de forma assombrosa, diz o salmista, ainda no ventre da nossa mãe, e isso nós ainda estávamos em pecado, eu estou lendo o livro do Luciano Subirá, A Graça Transformadora, e cada vez mais eu vejo que Deus nos ama, é impossível não amar, gente, mesmo no período da lei, havia salvação, mesmo antes disso havia salvação, desde o início Ele nos amou, Ele continua nos amando, sabe, aquela situação que o filho malcriado, o filho, faz tudo errado, deixa o pai irado, mas o pai deixou de amar o filho? O pai pode não estar gostando do que o filho está fazendo, vamos lembrar lá do filho pródigo, o pai deixou de amar o filho? Quando viu o filho, ele correu e o abraçou, não importava a sujeira que tinha no filho, ele correu e o abraçou. Assim está o pai conosco hoje, Ele está correndo para vir nos abraçar, Ele quer ter intimidade, Ele quer que você volte, Ele quer que você tenha aquela mesma intimidade que Ele tinha no Jardim do Éden, Ele quer ter esse momento com você, Ele quer que você volte para os braços dEle, Ele quer te ter em seus braços. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. A gente vai passar a nossa vida buscando santificação. Paulo fala que ele não alcançou, e ó que ele, quando escreve isso, ele estava perto da sua oferta, como ele fala, do seu sacrifício, e ele fala que ele não alcançou,
Nós vamos passar a nossa vida, e em nome de Jesus eu declaro, que nós vamos vencer, nós vamos ver o Senhor. Em Hebreus fala, que sem santificação, ninguém verá a Deus.